Meu nome é Glauber Vilhena da Costa, sou acadêmico de doutorado. Irei apresentar para vocês a defesa de minha tese intitulada Planejamento e Identificação de Novas Entidades Químicas com Potencial Ação Biocida contra o Aedes aegypti, uma abordagem de bioinformática. A tese será apresentada ao programa de pós-graduação UFG Federal do Amapá. Essa tese foi orientada pelo professor Dr. Cleidson Breno Rodrigues dos Santos. Ela constituiu de 3 etapas para sua elaboração, que vai ser apresentada para vocês, que é a introdução, o objetivo, serão a discussão de dois artigos e as considerações finais. O Aedes aegypti, o Aedes vem do grego odioso e Egipte vem do latim Egito, então é denominado odioso do Egito. Ele foi primeiramente descrito por Linnaeus em 1762, qual ele foi classificado pela ordem de Pidera e da família Culicidae. Ele é a principal arbovirose transmissora da dengue, da febre hemorrágica da dengue, da febre amarela urbana, chikungunya e zika. Há uma estimativa de aproximadamente 390 milhões de pessoas sejam infectadas por ano, que vai corresponder a aproximadamente 40% da população mundial. E também foram registrados nos últimos anos, tem estimativa a cada ano de que seja e, em seguida, a principal característica desses estágios lavais, o 1, 2, 3 e 4, é que eles se alimentam como filtradores. Tudo que tiver nesse ambiente, ele vai estar filtrando, não selecionando coisas específicas e fazendo a raspadura na superfície. Em seguida, passa por um período de pupa. A pupa, ela para de se alimentar e ela já inicia o processo de desenvolvimento para sair para a fase terrestre. E nesse momento, quando ela para de se alimentar, ela começa a desenvolver, o venil começa a atuar nesse ser. O Aedes, ele começa a criar cutículas e epiderme, e aí inicia o processo na fase terrestre, que seria o cruzamento. Em relação à epidemiologia da dengue, a epidemiologia da dengue, ela tem o seu surgimento e a disseminação dos quatro vírus da dengue, que são os sorotipos, vindo do continente asiático, que se espalhou pela América, África do Sul e regiões da América Oriental. E aí representando uma pandemia de proporções globais, do qual foi observado características e magnitudes de extensão geográficas desde o meado do século XX. Características favoráveis de adaptação ao meio, do qual o mosquito ele consegue se adaptar ao meio facilmente, e existe também algumas regiões bem favoráveis a essa disseminação e crescimento desse mosquito, que existe associado a essas características a precipitação, a temperatura e o grau de urbanização desordenada. E isso acontece principalmente em países subdesenvolvidos e tropicais e subtropicais. Um ponto importante é o fator social, que causa ainda o maior crescimento dessas doenças, e é o crescimento urbano desordenado, que invade áreas florestais sem nenhuma estrutura, como nós podemos verificar aí na imagem, e também a produção de lixos sólidos que não são destinados adequadamente e que servem como principal criador do mosquito. Fatores esses que associados observam um aumento gradativo da frequência de surtos, que antigamente era de 2 anos, agora está sendo anualmente. Então, como principal estratégia a ser utilizada é o controle do vetor, já que não temos terapias virais específicas para determinadas doenças. A única vacina que existe é para a febre amarela, e mesmo assim é observado muitos casos de febre amarela mundialmente. Ainda, por exemplo, a vacina da dengue está em estágio avançado de desenvolvimento, contudo, não existe uma vacina ainda licenciada contra a dengue, somente contra a febre amarela. Mesmo assim, são registrados esses muitos casos. E nós, como verificamos na literatura, que o principal controle seria através do vetor. E aí nós temos algumas estratégias para eliminação desse vetor, que seria a redução da fonte ou o manejo ambiental, que é utilizado através, principalmente nos países subdesenvolvidos, do qual que eles utilizam através da mídia, da conscientização, tentando erradicar os focos, e também com a contratação de agentes de endemia e agentes de saúde,
do qual vão indeterminados, vão em loco, vão buscar esses criadores para ser eliminados e também eliminar. Ela é muito utilizada, porém, ela não surta o efeito desejado. Por quê? A população ela não se conscientiza e também esses fatores sociais que eu acabei de citar, que são lugares que o lixo não são depositados adequadamente, a redução dessas fontes não é de forma apropriada, porque a extensão do Brasil é muito grande e a quantidade de pessoas para visitar os locais também não são quantidade suficiente. Isso se torna uma desvantagem em relação a essa estratégia que poderia ser de grande eficiência. Nós observamos um caso, foi feito 2 estudos em Cuba, que quando foi utilizado como principal estratégia a redução das fontes e o manejo ambiental, verificou uma redução bem drástica em relação a doenças acometidas pelo Aedes. O controle biológico é utilizado por predadores e alguns micro-organismos que fazem a eliminação da larva do mosquito. Então, são utilizados plantas aquáticas, são utilizados peixes, são utilizados BTIs, bactérias e diversos organismos que já estão em estudos para ser utilizado como controle biológico. E é uma técnica muito utilizada no sentido de que ela é biodegradável, que ela não agride o meio ambiente, só que a desvantagem desse controle é que ele precisa de um local bem adaptado para o crescimento desses outros seres, e também a desvantagem, principalmente para não ser utilizado, é o custo, porque ele demanda bastante custo para ser utilizado. O controle químico com o uso de inseticida, repelentes e armadilhas e o manejo de resistência a inseticidas é a estratégia mais utilizada atualmente, tanto na parte larvicida como adulticidas, do qual são liberados, são feitas as liberações de inseticidas químicos desde a década de 40, e isso que está ocasionando esse problema relacionado à resistência, porque como eles vêm sendo utilizados, sempre são os mesmos inseticidas que são utilizados. Então, aqui nós podemos verificar a campanha, do qual ela conscientiza a população, que é uma luta de todos nós, que nós podemos fazer a utilização de simples eliminação dos criadouros. Aqui nós temos o manejo ambiental, que é um artigo do Curet 2020. Ele utilizou plantas carnívoras aquáticas, do qual a Utricarias macrólias, que não vocês conseguem visualizar, mas aí esses pontos em pontinhos pretos dentro da planta são larvas do Aedes, que foram os mecanismos hoje, principalmente a adulticida e larvicida, eles são neurotóxicos. E eles agem principalmente nesse nervo, do qual ele atua diretamente em alguma parte, ou no nervo anterior, ou no nervo posterior, ou na fenda sináptica. Então, nós temos como o nosso objetivo da nossa tese planejar e identificar entidades químicas em sílicos com potencial ação biocida para o controle do Aedes. E nossos objetivos específicos foi identificar compostos com potencial ação inseticida e larvicida contra o Aedes por meio de triagem virtual baseada em ligante e macromolécula-alvo. O nosso primeiro artigo, ele foi denominado Hierarchy Virtual Screen of Insecticide Inhibitor of the enzyme acetylcholinesterase in the juvenile hormone from the Temephos. Ele foi realizado em parceria com a Universidade USP e com o laboratório do professor Tomik. Nós realizamos esse artigo, foi publicado na Farmacêutica. A farmacêutica tem fator de impacto 4.2 e o principal foco que nós utilizamos foi o Temephos. Ele já vem apresentando certas resistências do Aedes e ele são ésteres de ácido fosfórico, já apresenta uma resistência do mosquito e uma alta toxicidade às outras espécies. E também suas características fisicoquímicas, que é um grande problema, que ele é uma formulação líquida, mas para trabalhar com ele precisa ser emulsionável, e ele somente é emissível na maioria dos reagentes orgânicos, mesmo ele sendo fotoestável, mas ele apresenta esses pequenos problemas. E aí, nossas macromoléculas alvos principais foi a inibição da enzima acetilcolinesterase. A enzima, a acetilcolina, é um neurotransmissor formado na região terminal
dos neurônios. Ela permanece armazenada em vesículas, como nós podemos verificar nesses círculos no neurônio transmissor. Ela está armazenada, são esses pontos em vermelhos. E aí, quando acontece o impulso nervoso, chega no axônio terminal, é liberado o neurônio para a região sináptica, onde é atraída para receptores colinérgicos que estão localizados no próximo neurônio. Quando a acetilcolina interage com receptores de transmissão, ocorre a transmissão e a continuidade desse impulso. E é importante o processo de interação que esse receptor seja interrompido quando ocorre a passagem, para evitar excesso de transmissão nervosa, que pode levar a problemas de funcionamento do corpo. E então, quem faz isso é na fenda sináptica, temos a enzima acetilcolinesterase, que ela consegue converter a acetilcolina em colina e ácido acético, qual é reabsorvida pelo primeiro neurônio, e para ser convertida em acetilcolina novamente e ser armazenada. A segunda imagem é do hormônio juvenil. Ela está demonstrando aí o sistema nervoso central do inseto, do protoencéfalo, que é a região em amarelo, e apresenta as regiões da corpora cardíaca e também do corpo alanto. São células principais neurotransmissoras que ela produzem o hormônio do inseto que regula a produção ictioide e do hormônio ou juvenil na glândula. A glândula protoráxica, que nós podemos verificar em azul, ela é a glândula secretora do ictioide, que é o hormônio de muda, e induz o processo de modificação naquela fase inicial que eu falei para vocês do inseto. O corpus allanthus, ele tem a função de secretar o hormônio juvenil, o qual tem a função reguladora tanto na metamorfose como na reprodução. A nossa metodologia, os nossos resultados, consistiu de nós trabalharmos com a molécula de referência TMFOS, do qual nós fizemos a otimização através de mecânica molecular. Nós pegamos esses dados e demos input no ROX, que é a assimilabilidade pela forma. Nós conseguimos um top 2000 e, em seguida, nós fizemos isso dando input no banco de dados da Cambridge, do qual nós damos input para verificar o top 2000, e depois nós analisamos e verificamos o EON, que é a similaridade eletrostática, do qual nós verificamos esse top 100 que nós demos do EON, nós verificamos no KickProp a avaliação e selecionamos 42 moléculas que tivesse planejamento adequado para chegar no sistema nervoso central do inseto. Em seguida, nós verificamos, através do programa DERIC, essas top 42 e selecionamos 11 moléculas que não apresentaram nem o DOC molecular através do Parix, intermediado pelo Parexo, verificou a estimativa de potenciais inseticidas. O nosso primeiro método que foi utilizado para estabelecer uma relação adequada do TMFOS, já que ele não tem uma estrutura cristalográfica no PDB, na proteína DataBank, ele não tem uma estrutura que esteja uma conformação adequada, o método que a mecânica molecular utiliza, e ela faz uma relação do campo de força e cálculo quantitativo de energia disponíveis mais rapidamente. Com isso, nós demos o input na similaridade pela forma, que foi o ROX, do qual ele utiliza características estruturais em 3D e frações de volumes moleculares, como nós podemos verificar aí a análise que ele está fazendo em relação a uma molécula na imagem. Ele faz a máxima sobreposição da relação à forma, a função gaussiana de superfície lisa centradas no átomo, e ele utiliza... foi verificado no estudo de Borges, 2018, que o ROX ele permite um melhor alinhamento de moléculas quando utiliza a molécula fornece o input para o EON, quando nós utilizamos o ROX seguindo depois o EON. Então, a similaridade eletrostática, o EON, ele é um coeficiente de Tanimoto eletrostático baseado em campos eletrostáticos dos compostos, para comparar o potencial entre cada composto conjunto de dados e composto de referência, que no nosso caso é o TMFOS. E aí ele calcula novas cargas espaciais usando campo de força MMFF94 e ajusta ambos.
o composto de referência e o composto do conjunto de dados, sempre a pH neutro. Para isso, nós verificamos um estudo de Bosch, de 2018, ela avaliou o método de triagem utilizando o ROX e, em seguida, o EON, através de ligantes comerciais de estruturas da proteína acetilcolinesterase. E identificaram relevância para encontrar potenciais inibidores. As nossas propriedades farmacocinéticas, segundo o Burst, o primeiro estágio, a cutícula dividida em um sistema bifásico, nós podemos verificar na imagem da direita, e também existe uma via que pode ser utilizada, que é a via da hemolífera, mas foi observado que ela é de baixa penetração. Uma mais utilizada é a traqueia, que é a parte tegumentar do inseto, que é um importante caminho para o sistema nervoso central. Foi observado também inseticida das classes dos organofosforatos, como o Temefos, que requer um solvente para ter uma melhor absorção da cavidade do corpo do inseto, como nós podemos verificar na imagem da esquerda. Para ultrapassar essas barreiras, nós precisamos trabalhar o Temefos para chegar a isso. Nossas propriedades farmacocinéticas encontradas, nós avaliamos tanto o QIC próprios, os dados como START, sistema nervoso central, peso molecular, C-log de P, octanol água, log de BB, MDCK, ligações, doadores de hidrogênio, aceitadores de hidrogênio e a regra de Lipinski. Os parâmetros também que nós podemos verificar, que seria a segunda linha, são os valores de referências do EPA pelo lançamento do inventário tóxico. Eles fizeram uma correlação desses valores de vários produtos comerciais que são disponibilizados e verificaram quais são as características desses produtos apresentam toxicidade. Então, nós atrelamos essas duas informações, do qual nós verificamos que todas as nossas moléculas cumpriram todos os parâmetros, seguindo o START, ele verifica 95%, ele foi feita uma análise de 95% de drogas comerciais e ficaram dentro dos padrões. Se vocês puderem observar, na terceira coluna, o Temefos, ele apresentou 5 violações nesse programa STAR. Aí, no sistema nervoso central, todos cumpriram. Nós podemos observar também que o log de P foi acima de 5. Quanto maior o log, mais hidrofóbica essa molécula. E nós verificamos o Temefos, a situação do Temefos, até a parte tóxica que nós podemos verificar pelo TRI, também está acima, que vai até 6,99, o Temefos está 7,33. Nós verificamos aqui que todos cumpriram, somente o Temefos ele ficou no limite. Tanto a MDCK, o log de BB, ele estabelece que o fármaco pode superar a barreira sangue-cérebro. O MDCK, a permeabilidade celular aparente, em nanomilímetros por segundo, e de 2 linhas de rim canino, médio em Darwin. E as células também, ele serve como um bom modelo para a verificação da barreira hematocefálica. E a regra de Lipinski prevê as taxas de absorção e permeabilidade mais favoráveis. Então, todos cumpriram essas regras. As nossas propriedades toxicológicas, nós verificamos na literatura o que exatamente é instrumento de análise. Então, quando nós verificamos in silico o Temefos, ele apresenta algumas alterações, como para os seres humanos, e também ele interfere na acetilcolina de saúde. Em 2009, ela determinou que o Temefos era o único larvicida que podia ser utilizado em água potável, mas que não podia exceder 1 mg por litro. Então, foi verificado na literatura o que tinha a respeito de trabalhos relacionados ao Temefos, do qual nós verificamos que E. coli e Salmonella typhimurium, nós verificamos em algumas espécies de vespas, sapos, peixe e libélula, que tiveram toxicidade aguda e também efeitos letais e subletais. Nosso estudo de docking, nós verificamos primeiro a sobreposição do ligante cristalográfico, do qual nós podemos verificar em verde, e a pose calculada pelo programa, que nós verificamos a completa sobreposição. Então, quer dizer que o programa ele consegue repetir, e a análise do RMSD, do ajuste da estrutura inicial em torno do complexo cristalográfico do raio-x, a mais estável entre as proteínas, quer dizer que a pose, quanto menor ou igual a 1,5 angstrom, a validade da realização do encaixe molecular está quase que real. Então, nós verificamos aqui que
O I40 da Drosophila melanogaster em A foi 0,85, da galantamina, que foi do acetilcolesterase de humanos, 0,34, e do hormônio juvenil, que é do EDES, 1,33 angstrom. A afinidade de ligação, outro parâmetro utilizado para avaliação do toque, seria a boa ligação ao receptor. Quanto menor esse valor, melhor seria a ligação com o receptor, for obtido moléculas com mais afinidade de ligação. Então, nós podemos verificar o nosso estudo que a macromolécula 1-QON, que é da Drosophila melanogaster, acetilcolesterase da Drosophila melanogaster, o I40 apresentou 12,48. Então, nenhum dos nossos ligantes conseguiu esse mesmo resultado, maior que o I40, porém, nós conseguimos resultados melhores que o TMFOS, que nós poderíamos ficar, que é na segunda coluna aqui do gráfico. Então, o composto L66, ele apresentou menos 10,08 quilocalorias por mol e teve um valor mais próximo do I40 e com uma diferença significativa. E também o L46, que apresentou 9,29 kcal/mol, também apresentando uma relação e uma estrutura, uma diferença significativa, principalmente em relação ao TMFOS. Quando nós verificamos a afinidade de ligações do 4EY6, que é da galantamina, acetilcolesterase de humanos, nós verificamos também que nós não conseguimos resultados superiores à galantamina, do qual está depositada no PDB, depositada feito a cristalografia dela na acetilcolesterase de humanos, porém, nós conseguimos resultados também melhores que o TMFOS. Aqui, foi o nosso grande diferencial. Nós estávamos fazendo para 5V13, que é do hormônio juvenil do EDES. Nós conseguimos resultados significativos, tanto em relação ao TMFOS, como também o JH3 do hormônio juvenil. Então, a ligação dos compostos apresentaram valores superiores ao hormônio juvenil e ao TMFOS. E nosso destaque também foi o ligante 66, que apresentou menos 10,96 kcal/mol. Quando nós analisamos a estrutura molecular, as ligações de resíduos, nós verificamos que o PDB1-QON da Drosophila melanogaster, ele já é complexado com um potente inibidor da acetilcolesterase, que é denominado I40. Nós podemos verificar aí na imagem do qual principais resíduos de aminoácido que são complexados, que são estruturados com essa molécula, são o triptofano 83, tirosina 370 e tirosina 71. Porém, na literatura, há outras moléculas também, outros resíduos, que podem ser inibidores da enzima. Então, nós verificamos aqui os principais, nós verificamos diferenciando pela cor, que ele conseguiu fazer com que houvesse a inibição dessa enzima e seguindo os mesmos aminoácidos descritos na literatura. Para o PDB do 4EY6 da galantamina, que é da acetilcolesterase de humanos, ele possui uma bolsa ativa que tem uma extensão de 20 angstrom. O local da atividade catalítica é um sítio de ânion periférico, denominado SAP, e ele apresenta esses 3 aminoácidos que são denominados aminoácidos que atuam diretamente na atividade catalítica: serina 203, histidina 447 e glutamina 334. Nós podemos verificar aqui que a galantamina ela faz ligações com a glicina 122, serina 203, triptofano 86, tirosina 337 e glutamina 202. Nosso estudo verificou que as 3 moléculas fazem complexação, fazem ligações com esses resíduos de aminoácidos e principalmente com o da tríade catalítica. Quando nós observamos o PDB 5V13 e analisamos os resíduos de aminoácidos, é bem comum verificar que ocorre principalmente na tirosina 129 e triptofano 53, tirosina 33, vanila 68, do qual foi um estudo de Ondeste e Ramos 2019 que determinou esses resíduos da proteína do hormônio juvenil
interage diretamente. Selecionando as moléculas com potencial atividade larvicida com mecanismo de ação igual ou superior à molécula principal Temefós, com potencial propriedades farmacocinéticas e toxicológicas seletivas e específicas que não afetam o meio ambiente e outros seres vivos. A molécula do ligante 66 mais promissor, mostrado excelente resultado tanto para a acetilcolinesterase quanto para o receptor do hormônio juvenil, realizando a inibição por esses dois mecanismos de ação no EDES. Portanto, a interação do ligante receptor dessa molécula foram semelhantes ou superiores ou observados para compostos de referência, tanto a galantamina como o JH3 e molécula privou do Temefós. Muito obrigado, e essa foi a apresentação da minha tese. É fácil o meu endereço, vai lá quando o sol se pôr, na esquina do rio mais belo, com a linha do Equador. É fácil o meu endereço, vai lá quando o sol se pôr.